Quando você pensa no Jardim do Éden, o que vem na sua cabeça? Provavelmente um lugar paradisíaco cheio de árvores, frutas, animais, tipo um cenário do filme da Disney, né? Pode ser que você pense dessa maneira. E olha, cara, essa imagem, ela não está errada. O problema é que ela está incompleta. Porque, biblicamente, galera, falando, o Éden não pode ser reduzido apenas a um simples jardim. E aqui, cara, eu vou te mostrar isso direto no texto bíblico, sem achismo, realmente o que a palavra de Deus ensina. Porque isso aqui muda completamente, gente, a forma como a gente entende. Primeiro, a criação, né? Segundo, o propósito do ser humano. Terceiro, o pecado. Quarto, até a obra de Cristo. Então, galera, fique comigo aqui até o final para você entender a respeito desse assunto. Meu nome é Caleb e você está no meu canal. A Bíblia não diz Jardim do Éden. Galera, então vamos começar pelo texto. Gênesis capítulo 2, versículo 8 diz assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente. Galera, preste atenção aqui. O texto não diz que Deus criou o Éden como um jardim. Pelo contrário, ele diz que Deus plantou um jardim dentro de um lugar chamado Éden. Você consegue entender a diferença? Éden não é sinônimo de jardim. O jardim é uma parte do Éden. Então, galera, biblicamente falando, o correto a dizer é: havia um jardim no Éden. Isso aqui, cara, pode parecer bobo, mas não é apenas um detalhe técnico. É fundamental para a gente entender o resto daquilo que eu vou te explicar nesse vídeo. O Éden era uma região, não só um cenário. Então, cara, preste atenção nisso aqui, né? Logo depois, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 10 ao 14, a Bíblia descreve que um rio saía do Éden, né? E esse rio, por exemplo, se dividia em 4 e irrigava as outras terras. Isso revela algo muito importante, né? O Éden não era apenas um espaço isolado, era um território com influência. Por exemplo, galera, rios na Bíblia sempre representam vida, provisão, expansão, governo. Ou seja, o Éden funciona como o ponto de onde a vida de Deus flui para o mundo. Isso aqui é maravilhoso porque não é só geografia, cara. É teologia, né? É profundidade bíblica. O Éden não é um jardim fechadinho. É o centro de expansão do governo de Deus na Terra. O jardim não era decorativo, era funcional. Galera, aqui eu quero que você preste um pouco de atenção, porque muita gente erra especificamente nesse ponto. Gênesis capítulo 2, versículo 15 diz assim: Tomou o Senhor do homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivar e guardar. Galera, perceba que o texto é muito claro. Adão não foi colocado ali para passear, nem para tirar foto com os animais, né? Ele foi colocado ali com uma responsabilidade. Ou seja, esses dois verbos que acabamos de ler, que é cultivar e guardar. No hebraico original, gente, carregam a ideia de trabalho intencional, né, cuidado ativo, né, governo e proteção. Ou seja, gente, antes do pecado já existia trabalho, já existia CLT, tô brincando, existia trabalho. Sabe o que não existia? Sofrimento. Isso mostra que o Jardim do Éden, por exemplo, era um ambiente de propósito. Também um espaço de administração, ou seja, um lugar de obediência. O Éden não aponta para uma vida sem função, ele aponta para uma vida alinhada com o propósito de Deus. O Éden como um ambiente de governo. Galera, antes de continuarmos, eu peço que você se inscreva aqui no canal, né? Eu tô começando a produzir bastante conteúdo aqui pro canal, espero que você, né, esteja gostando desse tipo de conteúdo. Se inscreva aqui no canal para você não perder nenhum vídeo que eu postar. Comente também, né, o que você achou do vídeo, do conteúdo. Qual assunto, na verdade, você quer ver aqui no canal também, que é muito importante. Se inscreva aí para ajudar a gente, porque a gente tá no começo. Deus abençoe e vamos continuar com o conteúdo. Agora, galera, precisamos conectar tudo isso que a gente falou com Gênesis capítulo 1, versículo 26. Que Deus cria o homem e ele diz assim: domine. Literalmente ele diz domine. O Éden é o primeiro território do reino de Deus na Terra. Cara, isso aqui você precisa entender que é muito legal. O Éden é o território do reino de Deus aqui na Terra. Perceba que não é um reino político, mas é um reino onde Deus governa. O homem administra sob a autoridade divina. Adão fazia isso. Ele colocava nome nos animais, né? Ele fazia ele colhia, né, os frutos no Éden, mas era sob o cuidado e a autoridade de Deus. Cara, por isso que a Bíblia diz que Deus, ele andava
no jardim, porque não tinha pecado, não tinha corrupção e ele que governava. Isso aqui, galera, não é um conto, eu tô inventando pra você. É revelação bíblica, gente. O Éden era um lugar onde o céu e a terra se tocavam, né? Deus se relacionava diretamente com o homem. Ali, galera, havia, né, comunhão perfeita, o modelo original de como Deus queria habitar no meio da humanidade. Então, o Éden não é só um lugarzinho bonito, onde tinha uma árvore bonita, onde tinham animais, aquela imagem clássica que a gente vê. Não, cara, era o modelo como Deus quer, na verdade, se relacionar com a humanidade. Ele no governo de todas as coisas e o homem governando todas as coisas sob a autoridade de Deus. E agora entra um outro ponto que é super importante. O Éden não é só o passado, é um modelo. Você precisa entender que aqui a coisa fica um pouco mais profunda, como eu estou falando para você. O padrão do Éden se repete em toda a Bíblia, né? Depois do Éden, por exemplo, o que Deus estabelece para a humanidade? O tabernáculo, depois vem o templo, depois vem Cristo Jesus e depois vem a igreja. Ou seja, sempre o mesmo princípio, Deus querendo habitar no meio da humanidade, no homem. João capítulo 1, versículo 14 diz que Jesus habitou entre nós. E essa palavra no grego carrega a ideia de armar tenda, tabernáculo. Cara, você consegue sacar isso? Cristo vem restaurar aquilo que foi perdido no Éden, galera. Não é um plano B, é o plano original, só que ele está sendo restaurado, porque quando o pecado ele entrou, ele acabou com essa comunhão, né? O homem não está mais sob o domínio de Deus. Agora o homem, ele tem totalmente a escolha de ser dominado pelo pecado, pela nossa carne ou por Deus. Você pega a comparação, cara, por exemplo, de Jesus, ele é um novo Adão, porque o primeiro Adão, ele pecou e todos, né, depois de Adão, cara, nasceram de raiz pecaminosa. Por um homem o pecado entrou, cara, e por outro homem o pecado saiu, que foi por Jesus. Por isso que a gente fala que ele é o segundo Adão. O primeiro Adão, ele falhou, o segundo Adão, ele não falhou, que é Jesus Cristo. E aí vem outro ponto maravilhoso, que é a Bíblia começa no Éden e termina no Éden. Pra gente fechar isso aqui, galera, de forma linda, olha o que Apocalipse capítulo 22 fala. E de novo, nesse versículo, no fim da Bíblia, o que aparece? A árvore da vida, o rio e Deus habitando com os homens, cara. A Bíblia começa em um jardim, mas termina em uma cidade onde o jardim está dentro dela. Deus não desistiu do que revelou no Éden. O Éden não é só o começo da história, é a referência do fim. Tudo que foi perdido em Gênesis capítulo 3 será restaurado em Apocalipse capítulo 21 ou 22, só que de forma maior e mais gloriosa. Então, afinal, cara, depois de tudo isso que eu falei, por que que o Jardim do Éden não era apenas um jardim? Porque ele era um ambiente de governo, um lugar da presença divina, um modelo do reino de Deus, um tipo de redenção e a promessa do que ainda virá, gente. O jardim existia, mas o Éden era muito maior do que um jardim. E reduzir o Éden a um lugar bonito é perder de vista o propósito, o governo de Deus, a teologia por trás e a conexão com toda a narrativa bíblica. Eu espero, galera, que você tenha gostado desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, te trouxe algum conhecimento, né, te aproximou mais de Deus, se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, cara, é muito importante, porque isso motiva a gente a continuar fazendo vídeo. Comenta também o que você achou desse conteúdo. Desde já, muito obrigado. Deus abençoe e até a próxima.